Olha, se você tem uma Bíblia, abra do Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 53. É só uma conclusão de um texto, né? Para a gente poder explicar. Diz assim: com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Ele e a família dele toda creu em Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta tarde, conversar com você sobre retaguarda. Retaguarda é aquilo que está por trás, né? Você sabe disso. E eu quero falar um pouquinho sobre retaguarda para tentar explicar para você a maneira como você tem que perceber ou observar não somente a sua vida, mas a vida daquelas pessoas que convivem com você e que elas são importantes demais e que elas precisam da sua cobertura, que é a cobertura dessa retaguarda. Por que eu digo para você? Porque ninguém consegue ser feliz sozinho. A felicidade da gente implica nas boas convivências e ver a família da gente bem, ver as pessoas com quem temos laços afetivos bem, vermos as pessoas abençoadas. Isso nós queremos. E quando você vê isso, você completa a sua felicidade. Quando você percebe, por exemplo, que os benefícios de Deus não alcançam somente você, mas alcançam pessoas que você ama, que você quer bem e que você quer que elas estejam bem. Aí isso completa uma alegria, uma felicidade, aquela sensação de que estamos realizados e completos quando queremos benefícios de Deus. A gente nunca quer só para a gente. Principalmente a gente deseja que a família da gente alcance isso. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos num mundo que é espiritual, diz a Bíblia. E sendo um mundo espiritual, você tem que aprender, ou nós temos então que aprendermos, a lidar exatamente com um invisível. Você para, mas o invisível? Sim, o invisível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que existe o invisível. Mas ela diz mais ainda, ela diz que existe o lado negro do invisível. Apesar de você conviver com Deus, que você não vê e que é invisível, saiba vocês também que existem outras forças que operam no invisível. E quando se trata de operação no invisível, você não tem a capacidade física ou até mesmo de percepção de como combater aquilo que não é perceptível aos seus olhos. A Bíblia diz, por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo falou que a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas são contra potestades, contra seres espirituais que habitam a região celeste, ele falou. Quando ele disse isso, ele estava tentando dizer para nós exatamente essa luta que acontece no invisível, que não é contra um ser que tenha um corpo semelhante ao seu, ou que tenha sangue correndo nas veias, como você tem, era isso que ele queria dizer, mas que são seres espirituais que existem e que têm um poder de ataque sobrenatural. Quando eles atacam realmente, e nós sentimos as consequências desse ataque. Logo você entende que você não tem como lutar contra eles com as suas armas que você tem, humanas ou carnais. Por quê? Porque as suas armas carnais e humanas, podemos dizer assim, elas não são suficientes para poder combater essas coisas. Por isso que lá em Efésios, Paulo disse, olha, você tem que procurar obter a armadura de Deus, porque quando você tem a armadura de Deus, você consegue resistir nos dias difíceis, nos dias ruins. Ele pega, faz uma
coloca uma relação lá que eu já preguei para você, de tudo aquilo que possa então ser representado como uma armadura de Deus para a gente, que é uma arma que você recebe e uma proteção que você recebe para lutar contra o espiritual, contra o invisível, diz a Bíblia. Aí fica claro, você começa a ver que as coisas da vida da gente, elas não se definem somente no mundo físico. Muitas delas se definem no mundo espiritual. E quando elas se definem no mundo espiritual, você tem que procurar recursos espirituais para poder combater aquilo que não é superado pela sua inteligência, pela sua capacidade física ou intelectual de resolver as coisas, porque entra numa questão totalmente espiritual. E a Bíblia nos ensina como é que nós temos que combater. E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre uma arma poderosa que está à sua disposição, que Deus deixou para nós combatermos exatamente essa situação e essa questão espiritual que é invisível, que você tem que ter armas específicas para poder combater e para poder lutar. E essa arma que eu quero apresentar para vocês se chama intercessão. Amém? Digam comigo, intercessão. O que é intercessão? É quando você começa a interceder. A sua força não é suficiente, mas você tem acesso a alguém que é poderoso e muito forte, que você recorre para poder te ajudar exatamente naquilo que você se sente limitado para poder resolver. Aí você começa a ser o quê? Começa a ser um canal de intercessão. Por que eu estou falando de intercessão? Porque você que conhece Deus e que é de Deus, precisa interceder pela sua família. Precisa interceder por aqueles que estão mais vulneráveis espiritualmente, pelo fato de subestimar exatamente isso, desconsiderarem e não obterem uma preparação espiritual para poder lidar exatamente com essa questão que é espiritual. Aí você tem que se apresentar. Porque quando Deus levanta você dentro da sua casa, no meio da sua família, Deus está esperando que você seja um canal. O canal pelo qual as bênçãos dele possam chegar às demais pessoas que estão na tua casa. Quando você é um bom canal, quando você não é um canal obstruído, mas um canal que tem livre acesso de passar exatamente as virtudes de Deus para poder alcançar as pessoas da tua família, se confirma aquilo que falou o apóstolo São Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque você vai ser o canal que vai proporcionar essa palavra profética e essa possibilidade. Mas se você subestima isso, e se você não consegue olhar as situações com uma visão mais espiritualizada das coisas que na verdade se desenvolvem em sua volta, você simplesmente não está sendo colocado como instrumento de Deus de resistência a tudo aquilo que acontece no mundo espiritual e que reflete no mundo físico, na vida pessoal, na vida física. E por conta disso você perde um espaço tremendo, porque a maioria das nossas batalhas, a maioria das nossas lutas, elas acontecem no campo espiritual. Elas são as batalhas mais difíceis, porque as lutas físicas normais você consegue encarar e sempre tem um plano A, um plano B e alguma forma de resolver. Mas as espirituais, você tem que ter direcionamento espiritual dado por Deus para poder combater e se opor àquilo que se levanta contra você. Às vezes você está bem com Deus. Você está bem com Deus, na sua fé, na sua convivência, na sua aproximação de Deus. Mas às vezes tem gente da tua família que não está. E aí, como é que funciona essa batalha? O inimigo das nossas vidas, ele tem uma estratégia.
ele tenta atacar você pela retaguarda. Quando ele percebe que o acesso a você está bloqueado pela sua aproximação a Deus, pela fé que você alimenta no Senhor Jesus, por aquilo que faz parte da tua crença espiritual, na qual você se sustenta, na qual você se ampara. Quando você está com determinadas situações, você sabe a quem recorrer, e você busca, e você tenta manter uma comunhão com Deus, ainda que você admita que não é uma das melhores, que não é tudo aquilo que você gostaria de dar para Deus ou de oferecer para Deus sobre você mesmo, mas ainda assim você alimenta essa aproximação e alimenta a sua fé. Isso faz com que Deus esteja presente ali, e a presença dele, a luz dele, estabelece simplesmente uma neutralização a todo e qualquer ataque que esteja vindo diretamente contra você. Você fica blindado, diz a Bíblia. Inveja não prevalece, perseguição se desfaz no meio do caminho, feitiçaria não pega, porque a Bíblia diz que quando você está com Deus, Deus exerce o seu poder e a sua força sobre você e a sua proteção, e não existe um poder maior do que o poder de Deus. Logo então você vai estar realmente protegido e guardado por um Deus que é a razão da tua crença e da tua fé. Mas batalha é batalha. O inimigo às vezes olha e percebe: não tenho acesso a ele, mas tenho acesso ao filho dele, tenho acesso ao parente próximo. E ele vai e ataca. São aqueles ataques que você recebe, que são chamados de ataques indiretos, mas que sacode você. A coisa não está acontecendo diretamente com você, mas está acontecendo com alguém muito próxima, e você também fica atingido. Você também se sente atingido, você também se sente atacado. Mesmo que não seja uma questão direta, mas é alguma coisa que vem muitas vezes pela retaguarda, vem por um lado que está vulnerável, e aquilo acaba de uma forma indireta atingindo você também. É aí que entra a importância da intercessão e da cobertura que você precisa dar. Por quê? Porque você, como justo de Deus, a Bíblia diz que as suas orações podem muito nos efeitos que ela pode ter pelo fato de você estar orando. É o que diz a Bíblia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela tem um efeito tremendo. Você pode se achar pequeno, você pode se achar imperfeito, você pode se achar indigno, mas se você está próximo de Deus, se você realmente serve a Ele, você é justo, porque é justificado por todo um plano que Deus estabeleceu para tornar você justo. Isso quer dizer que quando você ora, essa oração tem peso. Quando você intercede, essa intercessão tem peso. E o que você tem que fazer? Você tem que usar essa arma da intercessão, procurando orar pelos mais vulneráveis da casa, orar pelos mais vulneráveis da família, pedir proteção, usar a autoridade que você tem e se posicionar dentro da tua casa como uma verdadeira coluna de resistência a qualquer ataque espiritual que possa se levantar. E quando você mantém essa postura, qualquer ação maligna que venha contra a tua casa, contra a tua família, sabe que vai bater de frente com um homem de oração, com uma mulher de oração, com um homem intercessor, com uma mulher intercessora. Isso neutraliza totalmente a ação que possa tentar se estabelecer. Jesus estava em Caná da Galileia. Ele foi lá pela segunda vez. Caná era a mesma cidade que ele transformou a água em vinho. E tinha um homem que estava sendo atacado de uma forma indireta. Onde era o ataque que ele estava recebendo? No filho dele,
filho dele morava em Cafarnaum junto com ele. E Cafarnaum é uma cidade tropical. Tem muitos pântanos, tem muitos vetores ali naquele lugar também, muito mosquito, que ainda hoje geram determinadas doenças que geravam febres que eram fatais naquela época. Hoje você tem como se proteger desses mosquitos, mas antigamente os mosquitos matavam muitas pessoas, ainda matam hoje, né? E acredita-se que o filho desse homem recebeu um desses ataques e estava muito mal, uma febre. E ele não estava sabendo o que fazer. Mas uma coisa ele sabia: ele não queria perder o filho dele. Ele pegou, saiu, ele era um oficial do rei. O que era um oficial do rei? Era um camarada de uma posição da elite do lugar que ele morava. Era um intendente, como se fosse um representante da Casa Civil do governo. Ele trabalhava para o rei, era o administrador do rei Herodes. Portanto, uma pessoa importante lá naquela sociedade. Alguns dizem que o nome dele era Cusa, que era o marido de uma mulher chamada Joana, que ajudava Jesus com seus bens, diz a palavra de Deus. Alguns especulam dizendo que esse cidadão oficial se chamava Cusa, que era o Cusa, marido de Joana. Quando ele viu que a coisa apertou e que fugiu do controle, que talvez já não era mais um probleminha qualquer, mas que talvez tinha se tornado um problema espiritual, porque às vezes os nossos problemas são potencializados por forças espirituais que aproveitam aquilo para tentar potencializar muitas vezes um problema que existe. As ações malignas, elas são muito oportunistas. E quando ele viu aquilo, a Bíblia diz que ele viajou para Caná da Galileia. Ele morava em Cafarnaum, mas ele foi para Caná da Galileia, uma cidade onde Jesus estava, que ficava de onde ele estava 24 quilômetros. Parece perto, mas naquela época, cobrir 24 quilômetros era muito difícil. Hoje não. Hoje você vai daqui lá para a cidade operária e cobra esses 24 quilômetros que tem daqui para lá, porque eu já contei no carro, que é 24 quilômetros daqui para a cidade operária. Você pega um ônibus, pega um mototáxi, pega uma van, e rápido você chega lá. Mas imagine se você tivesse que fazer isso a pé. Se você tivesse que ir lá na cidade operária, montado num jumento. O tempo que isso ia gastar, as horas que ia passar para você poder chegar lá. E só para você ver o grau de dificuldade. Ele saiu da cidade que ele estava, em Cafarnaum, naquela época, e talvez foi montado num cavalo, foi a pé e foi procurar Jesus, que estava em Caná, e ele saiu de Cafarnaum e foi para lá. Quando ele chegou lá, ele desesperado, procurou Jesus e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor visite meu filho. Ele está muito doente. E eu preciso que o Senhor resolva o problema dele. Jesus deu uma parada, olhou para o homem, e diz aqui a palavra de Deus no texto mais acima, que Jesus perguntou: vem cá, rapaz, você nunca me viu operar nenhum milagre. Como é que você está pedindo que eu vá até a tua casa? Você não viu operar sinal nenhum. Jesus perguntou porque naquela época os judeus, eles viviam atrás de Jesus, e quando eles iam atrás de Jesus, eles queriam sinais. Me mostra um sinal aí, me mostra um sinal. E Jesus era muito pressionado para operar milagres, para mostrar sinal para os judeus acreditarem. E aquilo tornou-se comum para Jesus. Todo mundo que chegava diante dele queria primeiramente ver, para depois alimentar uma fé, para depois crer. Mas aquele homem estava ali pedindo um sinal,
já com toda certeza que Jesus tinha o poder e a capacidade para resolver aquele problema. E ele chegou e falou: meu filho está quase morrendo, vai até a minha casa, Jesus. Jesus, mas como é que você pede sinal para mim? Você nunca me viu operar nenhum milagre. Você nunca me viu curar ninguém. Como é que você pede que eu desça até a sua casa? A resposta dele foi essa: Senhor, desce depressa na minha casa, antes que o meu filho morra. Jesus olhou para ele e viu tanta fé nele, que Jesus disse: olha, tudo bem, volta para casa, volta, vai para casa. Vai, porque o teu filho vive, ele já está curado. Quando Jesus disse essa palavra para aquele homem, a fé dele era tão consistente, que ele imediatamente deu meia volta e voltou para casa. Uma atitude que não era comum. As pessoas com certeza diriam: não, mas eu quero que tu vá lá. Só é importante se o senhor for lá. Dificilmente alguém acreditaria numa ordem dada por alguém e tomar posse daquilo, acreditar na palavra de Jesus e voltar para casa crendo que alguma coisa de extraordinário ia acontecer. Muitos iam exigir a presença dele, muitos iam dizer: não, mas não serve para mim, eu quero que o senhor vá lá. Mas aquele homem não. Ele tomou posse daquela palavra e voltou imediatamente para casa. Quando ele estava se aproximando de casa, diz a Bíblia, os empregados dele vieram correndo para recebê-lo na estrada. Todo mundo alegre. Senhor, o teu filho já está bem. Ele não está mais correndo risco de vida. A febre o deixou. Ele não está mais com febre. O pai parou e disse assim: é mesmo? A que horas ele ficou bem? A que horas ele realmente ficou livre dessa febre? E alguém disse: ontem, na hora 7ª, a febre o deixou. E quando alguém deu a hora, dizendo: ontem, 13h, a febre largou o corpo dele, ele se lembrou que tinha sido exatamente no dia anterior, a 13h, que Jesus Cristo disse para ele: vai, porque o teu filho vive, o teu filho está curado. E diz a palavra do texto que eu li, que creu ele e toda a família dele. O que eu estou tentando dizer para você com essa passagem milagrosa da Bíblia? Tentando chamar a sua atenção para o poder da intercessão. Você que está aqui, talvez tenha alguém que está em casa dando um trabalho tremendo, não somente uma questão de doença, mas alguém que de repente você perdeu o controle, você não sabe mais como lidar com ela ou lidar com ele. Pessoas que dão trabalho mesmo e que já fugiu do controle. Tudo aquilo que humanamente falando, você podia fazer, você fez. Dentro da sua possibilidade. Já falou, já argumentou, já deu conselhos, já procurou orientar, mas tudo que você fala, você percebe que não tem força de argumento mais, as suas palavras se esgotaram e de repente você está vendo alguém em sua volta ou na sua retaguarda que é um alvo fácil para as ações malignas, exatamente por conta da vulnerabilidade que tem em função das atitudes e das brechas e da legalidade que dá em sua própria vida. É aí que entra você com a sua fé. É aí que entra você com a sua confiança e com a sua intercessão. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que pela sua intercessão o bêbado pode parar de beber, o viciado pode se libertar, o doente pode ser curado pela sua intercessão, pela sua oração.
Você tem que orar pela sua retaguarda, porque você precisa que a sua retaguarda esteja bem, para que você esteja bem também, se sinta bem. E você tem essa arma poderosa na mão. Você percebe nessa passagem da Bíblia que a pessoa que foi alcançada pelo poder de Deus nem estava ali por perto, estava a 24 quilômetros de distância, para mostrar para você que Deus não se limita pela distância, pelas barreiras geográficas. Você pode orar aqui, interceder aqui, e Ele pode operar na vida de alguém lá no Japão, lá na Austrália, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque Ele não se limita. Para Ele não existe barreiras geográficas. A tua fé é capaz então de agir ou de movimentar o poder de Deus para alcançar alguém onde essa pessoa se encontre. Aí você precisa acreditar nisso, no poder da oração e no poder da intercessão. E diz a palavra que o rapaz ficou curado. Talvez você esteja aqui nesta tarde, precisando que alguém esteja bem, que você vai se sentir muito bem, pelo fato de ela estar bem. Talvez você esteja aqui nesta tarde, e dentro da sua realidade, existem pessoas da sua vida, da sua convivência, do seu relacionamento, que elas sendo abençoadas para você, representa você ser abençoado também. O que acontecer de bom com elas, você sente que é o mesmo que acontecer com você. E eu quero dizer para você que há possibilidade disso, através dessa intercessão que eu estou falando para vocês, desse poder que existe na oração que você faz aqui e que vai alcançar alguém ali, ou lá adiante, porque a oração tem esse poder. Então, nesta tarde, se você tem alguém na sua vida que te faz sofrer, alguém na sua vida que te faz chorar, alguém na sua vida que não tem deixado você ser feliz de uma forma completa, porque aquela pendência gerada por aquela pessoa gera muitas tristezas e muitas angústias em você. Você que está aqui, que de repente tem chorado muito, ultimamente não é por você que você chora. Você até se sente uma pessoa abençoada, mas você está vendo que alguém do lado, da retaguarda, da convivência, alguém que vive debaixo do mesmo teto, se perdeu, se desorientou, perdeu o rumo das coisas. E você já tentou abrir os olhos e dizer coisas, e orientar, e argumentar, e você se cansou e percebeu que não adianta. Se você está dentro desse contexto que eu estou falando, apele para a intercessão. Apele para o milagre de Deus. Esse milagre que se movimenta através da sua oração, da sua intercessão. Amém? E não desista, porque quando você vai orar por alguém, a batalha é acirrada. Tem hora que você pensa que não vai acontecer nada. Mas cada oração que você faz, você acumula a possibilidade daquilo que Deus vai concluir e vai fazer. Porque é uma guerra. É uma batalha. E eu já vi pessoas que pareciam irrecuperáveis. E que Deus foi lá e recuperou. Na igreja tem até um que é pastor. O nome dele é Pedro Paulo. Pastor da nossa igreja lá no Janaína 2. O nome da esposa dele é Zizi, que a gente chama ela. Chorou muito por ele.
Parecia que as drogas eram mais fortes do que a vontade dele de ser feliz. Ela lutou. Às vezes ela chegava comigo e dizia: eu vou desistir, pastor Paulo, não vou orar mais, eu vou largar do Pedro Paulo. Dizia: ore mais um pouquinho, interceda mais um pouco. Um dia, do nada, Deus transformou a vida dele. E além de transformar a vida dele, Deus faz dessas coisas. Hoje ele é o dono, ele que dirige o Centro de Recuperação Betel, que fica lá perto da cidade, lá na cidade, não é Olímpica, não, me esqueci o nome do bairro lá. Perto da cidade Operária, o outro bairro ali. Hoje ele está lá, fazendo sabe o quê? Acolhendo pessoas que são dependentes químicas. Ele está lá, no Centro de Recuperação Betel. Fica no Tropical, não lembrei o nome do bairro. Lá no bairro Tropical. E quando você olha, quem conheceu não acredita. Mas aquilo foi fruto de uma intercessão sem recuar da esposa dele, que se chama Zizi, que era da igreja, que hoje eles dirigem uma igreja lá no Janaína 2, e que parecia que ele não tinha mais jeito. Mas ficou claro para Deus o que diz a própria palavra, que para Deus tudo é possível. Então, nesta tarde, eu vim falar isso aqui para provocar você para interceder por alguém. Amém? Que Deus te abençoe.